Então vamos lá, sou o professor Noé, mas com o tema hoje sobre políticas públicas. É um conteúdo da quais nós necessitamos termos conhecimento diariamente, né? Porque políticas públicas, elas eu vejo dentro de dois contextos idealizados, muito fundamentado, porque as políticas públicas em si, ela é muito complexa, mas muito paritária, porque é daí que nós aprendemos lidar com a diferenciação dentro dos contextos que eu falo quando eu me dirijo. Eu estou falando de políticas públicas, mas as políticas ou a política pública, ela é uma política que muitas pessoas pensam assim, mas a política pública ela atende apenas a Fabiana Silva Santos. Boa tarde, tudo bom, Fabiana? As políticas públicas, como todas, elas são divididas em dois viés, né? Então a gente sabe que políticas públicas não são aquelas que atendem apenas as pessoas que são de classes pobres, baixas, são, eu costumo dizer, dois viés, porque a política administrativa e a política pública que é governamental, né? Então, a política de Estado, ela dá-se continuidade diferentemente da política a política administrativa, a política do Estado, ela dá-se continuidade dentro de um projeto que vai atender a todas as classes sociais. Jane Santos, boa tarde, Jane. Então, se tem pessoas que falam assim, mas a política pública só atende somente pessoas pobres. Não é verdade, né, Fabiana Silva? Boa tarde, Fabiana. As políticas públicas, elas são distintas, elas são cabíveis para todas as classes sociais. Ricos, pobres, negros, brancos, indígenas. É, Paulo Belo da Silva, boa tarde, Paulo. Então, quando a gente vai contextualizando, que a gente vai entendendo que as políticas elas são desenvolvidas para que toda a sociedade venha usufruir. Por mais que uma pessoa seja rica e que ela esteja lá do outro lado e ela diga: eu não necessito, eu não preciso de política pública, ela já está danificando e também não está conhecendo de fato o que é a política pública. Porque na ausência da política pública, e olha que na maioria das vezes, essas políticas públicas, elas não são conseguidas de bandeja, que quer dizer, não é o Estado, a política administrativa que dá de bandeja, mas é através de conquista, Paulo, é através de conquista, Fabiana, que estas políticas públicas, como moradia, lazer, educação, são dadas para as pessoas. Então, geralmente, a gente vê que muitas conquistas e muitas políticas públicas que hoje o Estado administra e o Estado dá continuidade foram políticas públicas que foram conseguidas através de grandes conquistas, de movimentos, tanto do grupo de movimentos sociais, de pessoas que ali lutam, reivindicam pelos seus direitos. Então é importante quando a gente fala assim, quando eu falo, eu quero quebrar alguns enigmas dentro do conceito primitivo que eu tenho sobre as políticas públicas. É importante sabermos que todas essas políticas públicas, elas são para beneficiar negros, brancos,
pardos, indígenas, pobres e ricos, pessoas de classes médias, não importa. E a partir do momento que há uma falha nesta conexão, nesse desenvolvimento paliativo, de desenvolvimento de políticas públicas, todas as classes sociais, elas começam a sofrer. Elas passam a sofrer. Porque imagina vocês aí, pessoas que é uma realidade do nosso país, o Brasil. Quantas pessoas não têm moradia, que quer dizer, não tem um lar, não tem uma casa para morar. E essas pessoas necessitam de quê? De uma casa, de um lar. E elas não têm, então elas passam a viver em ruas, elas passam a oferecer o quê? Riscos, elas passam a se envolver com drogas, elas passam a não ter, aí não tem a política de moradia, de educação, de lazer, de alimentação, eu falei. Daí elas começam a entrar no mundo de quê? Da criminalidade. E daí, quem vai ser atingido? Fabiana Silva, verdade, ela tá falando. Daiane Lima, boa tarde. E daí, as pessoas que mais reclamam, que mais fala da classe pobre, dos moradores de ruas, chama até de quê? Favelados, são pessoas de altas condições sociais. Porque aquela pessoa que está ali desfilando nos seus carrões, em plenas avenidas, ruas, shoppings, e se depara com pessoas moradores de quê? De rua. E que são aquelas pessoas de rua pela ausência de uma política pública de moradia, faz com que ela esteja na rua praticando inúmeros atos ilícitos. Então veja quando eu digo, mas eu não preciso de políticas públicas porque as minhas condições sociais ou financeiras é suprema e eu não preciso. Mas de certa forma ela está, Fabiana e Daiane, globalizando e ela está envolvendo inúmeras pessoas que compõem a sociedade civil e organizada. Então, quando eu falo dos dois leques, que eu falo de políticas administrativas, Damiana Barbosa, boa tarde, de políticas administrativas, políticas públicas, políticas governamentais, Paulo, sim, aí Paulo fala assim, alguns são os necessitados, mas a maioria são vagabundos. Mas quando Paulo se refere que a maioria é vagabundo, essa temática ela não está globalizada, pautada para aquelas pessoas que de fato elas têm, como hoje estava debatendo, algumas pessoas elas têm suas casas, algumas pessoas elas têm moradia, algumas pessoas têm toda uma assistência, mas ela quer e ela está na rua por outros motivos. Essas políticas públicas da qual eu estou falando, elas não são uma política pública para beneficiar pessoas que não necessitam. É por isso que daí entra a política administrativa. A política administrativa de cada município, do estado ou dos estados ou da federação. Porque entra o assistencialismo para fazer um levantamento, identificar onde, como aquelas pessoas elas residem, se de fato elas têm uma residência, se tem uma casa, se tem trabalho, se tem moradia, porque a partir daí é onde, Paulo, começa a política pública a ser estabelecida e desenvolvida para as classes de fato de pessoas que precisam. Então a gente sabe que hoje nós temos inúmeras pessoas que de fato, na sua real situação, necessita de um espaço de moradia.
necessita de trabalho para ter uma dignidade, para ter uma vida, necessita de uma política pública de acompanhamento educacional para que ela se estabeleça, para que ela se erga. E o Estado está aí, Leonardo, boa tarde. E o Estado está aí justamente para normalizar, para concretizar essas pessoas que de fato necessitam. E essas ações, elas são muito mais convenientes quando há participação do Estado administrativo, e não do Estado político. Porque daí a gente não vai hoje fazer citações de Leonardo e Paulo de políticas partidárias, mas de políticas públicas que atendam àquela população que de fato elas necessitam dentro do seu contexto. Aí Leonardo está falando, boa tarde, Leonardo. Então, quando esses viés políticos de políticas públicas, elas caem à tona, é necessário que nós, sociedade civil e organizada, estejamos prontos para reivindicar, não apenas pelos direitos daqueles da quais estão lá na rua ou não, mas reivindicando por todos os nossos direitos que de fato nós temos e necessitamos, independentemente da classe social que somos. Porque a partir do momento que nós não lutamos pelos nossos direitos, pelas políticas públicas, para nos beneficiar, para nos atingir, então nós começamos a perder. A perder por quê? Porque outra classe social, de fato, começa a se extinguir, começa de fato perdendo que suas idealizações, né, Leonardo? Aí Leonardo fala, concordo plenamente com você. Valeu, Leonardo. Mas assim, aqui não apenas a minha opinião, mas a opinião de cada um de vocês é muito importante. Hilda Jorge, boa tarde. Adeusa Andrade, boa tarde. Então, dando continuidade, quando eu falo de uma política pública administrativa, esta é uma política que mesmo que um governo estadual ou um municipal ou um federal pegue de outro governo que deixou, que saiu, mas essa política pública, ela dá-se continuidade. Como, por exemplo, o Bolsa Família, que foi criado por outro governo federal, Bolsa Cota Universitária, que também foi criado em outros governos, mas essas bolsas universitárias, este programa Bolsa Família, que muitas pessoas falam assim, mas a Bolsa Família não acabou a pobreza, mas a Bolsa Família criou-se, foi mais pessoas aí que estão sem querer trabalhar. Leonardo fala, minha opinião é que precisamos tirar esse cabra safado desse Bolsonaro e essas satanás para trás. Essa é a opinião de Leonardo. Então, daí nós sabemos que quando uma política pública é criada, Rosivânia, boa tarde, um abraço, Noé, boa tarde, um abraço. Quando uma política pública é criada por um determinado governo e ele não acaba, e justamente é aí que está. Esta política pública é uma política pública administrativa de Estado herdada por um governo ou por outros governos, mas que ele dá continuidade. E aí a gente temos o exemplo hoje, Simone Ivo, boa tarde, Simone. Nós temos aí inúmeros exemplos de Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, cotas universitárias, que foi criado em outro governo, né, lá o Bolsa Família desde a década de 90, mas que os governos que que são sucessores, que estão atuando, eles não acabam. Por quê? Porque é uma política pública de Estado garantida por lei.
e que está ali assegurada na Constituição. Então, Simone, então, Rosivânia, estas políticas, elas são de lei, diretrizes e bases, dada ali é fundamentada, e daí os governadores, prefeitos, presidentes, tá? Passa a administrar, a cuidar, a zelar daquela política pública que é para beneficiar toda a sociedade da quais necessitam. Né? E outras pessoas já falaram, mas professor Noé, existe algumas pessoas que dizem que o Bolsa Família acabou com a pobreza. Aí outro diz, nunca acabou com a pobreza. E eu falo, o Bolsa Família, ou seja, qual for o programa social que auxilia agora, como a gente tem aí, a troca de nome, né, do programa social, de Bolsa Família para Bolsa Brasil, mas é o mesmo programa, é a mesma política pública criada para atender a sociedade. Então, o governo pode deixar a sua marca. Aí já está na esfera de quê? De políticas públicas de governo. Então, um pode modificar cartão, um pode modificar o nome, mas os benefícios, mas o que foi criado é para estabelecer e atender a população. Emanuel Neto, boa tarde, a população que necessita, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Se não entender, eu vou repetir: política de governo, política administrativa. Não, política de Estado, política administrativa. Política de governo é uma política que ela sofre modificação quando há uma troca de governo, seja na esfera municipal, estadual ou federal. Já a política estadual, a política administrativa, ela é criada em um governo e é passada de um governo para o outro, e aquele dá continuidade para que a população, para que a sociedade, ela seja beneficiada assim como todos. Então daí a gente vai ter, eu já fiz as citações de algumas políticas públicas, porque muitas pessoas me perguntam, mas eu não sei diferenciar, professor Noé, políticas públicas de políticas partidárias. Política pública é aquela que atende a todas as classes sociais, ricos, pobres, brancos, negros, indígenas, todas as pessoas usufruem e necessitam destas políticas públicas. Então, o Estado nos garante isso por lei, tá certo? Então, isso aí imagina vocês, para que vocês possam entender um pouco melhor, o nosso Brasil, eu poderia dizer assim, que o Brasil hoje é um exemplo de uma esfera de políticas públicas, mas um pouco, digamos assim, temática, né? Porque muitas políticas públicas das quais nós usufruímos hoje, que nós temos hoje, são políticas públicas pautadas na luta, na batalha. Como eu falei no início da live, não é uma política pública agraciada ou dada de bandeja por um governo, por prefeito, por presidente, mas é porque de fato há grandes lutas da sociedade civil e organizada no caso de nós. Então isso é necessário. Mas eu ia fazer citações, por exemplo, imagina vocês um indivíduo, uma pessoa pobre e negra. Então, quem mais sofre dentro da sociedade? Lógico, se o indivíduo ele é pobre, ele já sofre, tá? As consequências da má distribuição das rendas que a sociedade, que o Estado distribui. E quando ele é negro e quando ele é pobre, quando é os dois, aí sim existe mais sofrimentos, mais consequência.
E a gente sabe que existe, aí entra, mas entra o que aí, professor? Entra as políticas públicas específicas. E o que seriam as políticas públicas específicas? São aquelas políticas públicas desenvolvidas para atender indivíduos com mais questões sociais a ser debatida, né? É o que aí eu dei um exemplo. Indígenas, uma pessoa pobre e negra. Então, se você chega na faculdade, existem determinadas cotas que dá direito a pessoas negras. Se um indivíduo já entra numa cota na universidade, para ele entrar, já tem suas dificuldades de provar por ser de baixa renda, aí imagina mais quando ele chega e ele não declara-se, ou se ele declara, facilita a entrada, a porta a mais na universidade. Tem quem me diga, né? Eu já ouvi isso muito, inclusive de alguns alunos meus, que não concorda com essas cotas universitárias para alunos que são pobres e negros, ou para indígenas. Só que eu deixo aqui, eu vou salientar, Manuel e Maria Lúcia, que todas essas conquistas de políticas específicas, políticas públicas específicas, elas não foram dadas de bandeja por presidente, por governadores, por deputados, senadores, prefeitos. Não. Foram algo conquistado através de lutas, de movimentos, até que, de fato, o poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário, muitas vezes acionado, agiram para garantir esses direitos por lei para a população. Verônica Barbosa, boa tarde. Então, quando alguém chega e manifesta a sua vontade, o seu livre-arbítrio de dizer eu não concordo, é um direito seu, é um direito meu de dizer eu não concordo com como as políticas públicas de Estado elas são administradas. É um direito de cada um de nós questionarmos. Não é Maria Martins. Maria Martins está pedindo para participar do vídeo, viu por aí. Então, daí eu quero salientar, né, mostrar para vocês que os problemas públicos são exemplos pessoais no nosso dia a dia. Verônica Barbosa está falando, boa tarde, amigo. Você fala bonito, e é verdade. Rapaz, eu não sei se eu falo bonito, mas eu creio, eu acredito que eu estou falando a verdade. Então, jamais eu iria trazer algo, abordar algo para cada um de vocês que não fosse com coerência, que não fosse verídico. No outro tópico, eu falo sobre as políticas públicas e as demandas específicas para a sociedade contextualizada. Hoje, eu poderia dar um exemplo, Maria Martins, Verônica Barbosa, de políticas públicas não administradas no nosso estado, por exemplo. No nosso país, você é o cara, Maria Martins. Você, rapaz, você que é uma pessoa magnífica, vocês, então são todos vocês que estão nessa live, os meus amigos, minhas amigas, meus alunos, minhas alunas, enfim, é uma honra ter vocês aqui, né? Eu é que me sinto privilegiado de vocês estar participando aqui da live do Professor Noé, falando aqui, abordando um pouco sobre políticas públicas, né? Isso é muito importante a gente entender isto. Então, quando eu falei lá no início que os estados, por direito e por
razão, eles buscam acionar tudo aquilo que venha favorecer, Flávia, as políticas de atendimento. E algumas pessoas falam sempre, né, Flávia? E fala assim, Maria Martins, mas eu acho que essas políticas públicas elas deveriam atuar ou atender de forma mais rápida, né? Porque hoje, digamos, por que mais rápida? Vamos dar um exemplo do que está acontecendo no nosso estado, em Pernambuco, né? Diante das chuvas, as questões de que deslizamento de barreiras, derrubamentos de casas, pessoas. Mas por que aquelas pessoas estão morando ali? Paula Ramos, boa tarde, meu amigo. Boa tarde, minha linda. Aí vem a questão da política pública. Aí tem muitas pessoas que questionam, né? Aí falam assim, veja que entra a política pública, né, Paula Ramos? Mas foram morar lá na margem do rio porque quiseram. Foram construir uma casa lá nos barrancos, lá nos morros, sabendo que os morros. Gente, eu acredito que qualquer cidadão, qualquer ser humano, em sua sã consciência, por mais que tenha uma casa em um determinado bom lugar, ela não ia se submeter a construir uma casa na margem de um rio, sabendo dos seus históricos, de enchentes passadas e de estar lá em período chuvoso. Eu acredito que nenhum ser humano que tenha um lugar com dignidade, um lugar que não seja em área, em zona de risco, em situação de risco, ficaria em uma casa em tempos chuvosos, sabendo que a qualquer momento pode desabar. Então, aquelas pessoas que perderam a vida, que até o exato momento no nosso estado, até a última a atualização que eu tive, estava em 106 mortos e 10 ainda para ser encontrado. Eu acredito que muitas famílias que perderam casas, que perderam vidas, essas aí sim, elas perderam porque elas não tinham um lugar de fato para residir, para construir. Nem eu e nem você, eu acredito que nenhum de nós aqui, que estamos aqui, que está aqui nessa live, assistindo essa live, não iríamos construir uma casa na beira de um rio, sabendo que a qualquer momento a casa será destruída e minha vida será dissipada. Então, o que necessita no nosso país ainda, aí eu volto ao início, que eu digo, a Bolsa Família não acaba a pobreza, ela ameniza, ela suaviza. E nem acaba, nem acabou, nem acaba e nem nunca vai acabar. É um paliativo. Sabe o que é a sua submissão de estar ali sendo ajudado por um momento, por um instante. Aí Maria Martins diz, falta de um planejamento. Falta de um planejamento, sim, mas de um planejamento de quem de direito dentro da sociedade civil e organizada. E quem faz parte dessa sociedade civil e organizada nas propostas, nos seus objetivos, são os poderes que compõem o Estado, composto por aqueles das quais nós votamos, porque querendo ou não, a política pública necessita da política governamental, da política de partido, do político em si. Por mais que nós lutamos, Maria Martins, por mais que nós reivindicamos como sociedade civil organizada, mas tem aqueles que vão formular essas políticas públicas. E o que mais nós observamos
no eixo do momento, no exato momento, é como quando ocorre mortes, quando ocorre destruição de vidas, de casas. Aí é quando o assistencialismo. Mas o que é que o senhor está falando de assistencialismo? Assistencialismo parte-se dos governos das esferas municipais, estaduais, federais, composto pelos os assistentes sociais de cada município, de cada estado, do poder legislativos, né? Vereadores, deputados, senadores, para desenvolver, para criar as políticas públicas, para ajudar, para tentar reduzir, diminuir o caos, as situações que aquelas famílias se encontram. E no exato momento agora desse que está acontecendo, lógico, não era para acontecer. Se nós tivéssemos uma política pública bem fincada, uma política pública bem amadurecida, poderia ter algumas famílias, mas não é certo esse número de famílias, de moradores, de casas à margem de rios, em barreiras, em situação de risco. E isso para todo o nosso país. O que ocorre, o que acontece é na sua naturalidade. Os rios recebem águas, a chuva cai, barreiras descem. Sempre foi assim com a natureza. Os rios transbordam, mas a cada dia que se passa, a população vai aumentando e elas não têm onde de fato se centralizasse. E daí não se cria uma política pública de planejamento na questão da urbanização. Observa-se quando está mostrando na televisão as áreas afetadas. Quais são as áreas afetadas? Vê se você vê, dando um exemplo do nosso estado, de Pernambuco, vê se mostra ali Boa Viagem, veja se mostra ali os bairros nobres. Não, lógico que não. Mas vai mostrando, vai se concretizando, vai se consumando, aonde ocorre toda essa maresia, toda essa destruição, é nas zonas periféricas da cidade. É nas partes periféricas que cercam os grandes centros urbanizados. Quer dizer, são lugares habitados por pessoas, por seres humanos, mas não planejados. Iane Fontes, boa tarde. Então, se a ausência de planejamento de quem de fato poderia promover, não está promovendo esses planejamentos. E a sociedade, elas vão o quê? Pagando o pato. Por quê? Porque elas são gente. Elas precisam viver. Mas elas não estão vivendo. Elas estão sobrevivendo. E quando sobrevivem. Porque, infelizmente, lamentavelmente, inúmeras vidas se perderam. E se perdem. E até quando isto vai acontecer? Até quando nós vamos termos políticas públicas consolidadas, políticas públicas de moradia para atender esta população e cuja população que de fato precisa, que de fato não tem uma casa, que de fato não tem onde morar, que de fato uma política pública que estabeleça
um direito de moradia digna, de um trabalho, porque o paliativo é feito agora, o socorro é feito agora. Mas muito melhor do que dar o peixe é ensinar a pescar. É muito melhor prevenir do que remediar. E a nossa cultura de políticas públicas dentro do nosso país, me parece que ela ainda é prematura. Porque quando se falamos de políticas públicas, se tratando de moradia, de urbanização, de lazer, de educação, as que temos, as poucas que temos, elas foram adquiridas através de lutas, conquistas, mas não por boa vontade de quem de fato governa o nosso país. E quando isso se ausenta, se falta naqueles que governam o nosso país, seja eles prefeitos, governadores, presidente, deputados, senadores e vereadores, na pluralidade, infelizmente, nós só observamos lamentações, Iane. Mas até quando nós, Verinho Matos, até quando, Sueli, nós vamos lamentar a ausência de políticas públicas para que a nossa sociedade seja beneficiada? Sabrina, boa tarde. Sueli de Albuquerque, boa tarde. Veronildo Matos, boa tarde. Então é muito importante quando nós falamos nesses tópicos processuais, políticos, de atendimentos ou políticas de atendimento, me perdoe fazendo uma correção, políticas de atendimentos, porque essas políticas de atendimentos elas vão beneficiando e elas vão atendendo todas as classes sociais de forma ou na pluralidade, globalizando a todos e a todos. Só que existe, antes de terminar essa live, que falta pouquíssimos minutinhos, existe alguns fatores que nós, como sociedade, ainda não conseguimos aderir a entender o quanto é fundamental. Quando eu falo fundamental, estou me referindo base estrutural para que tudo seja sucinto. Verinho Matos, uma pergunta. Bom Jardim teve calamidade, calamidade kkk, porque está incluído. Verinho Matos, ele pergunta se Bom Jardim está em estado de calamidade ou de emergência, porque ele está incluso na lista de municípios de estados de emergência e calamidade. Bem, não vou responder diretamente para Bom Jardim, mas é conveniente um município declarar estado de calamidade ou de emergência quando de fato as ações da natureza, seja enchentes ou cheias, ventos, deslizamentos de solos, de terra, isto ocorre para esses fatores. Quando ocorre afetando a população. Então cabe aos bonjardinenses avaliarem se houve enchente e destruiu casas. Cabe aos bonjardinenses avaliar se existe inúmeras pontes interditadas, destruídas, quebradas. Cabe aos bonjardinenses avaliar
se houve deslizamentos de terras, de morros, de barreiras, arrastando casas. Cabe aos bons-jardinenses avaliar se houve mortes através desses ocorridos. Se houve deslizamentos de barreiras, de áreas de riscos, de encostas de rios, se o rio transbordou, invadiu casas, comércios, então aí esse município se encaixa dentro dos padrões daquilo que é dado por lei, porque a lei é bem clara. Um município declara-se estado de emergência ou de calamidade pública quando esses fatores da natureza, biologicamente, geograficamente, acontecem. Mas, pelo que eu pude observar, né, até o exato momento, não tenho conhecimento desses fatores ocorridos dentro do nosso município de Bom Jardim. Então, cada um tire suas conclusões. E daí, Veronildo Matos, polêmico esse Veronildo, né? Concluindo as políticas públicas, e daí entraria, Velhinho Matos, as políticas públicas para que o município pudesse fazer a atuação diretamente dentro daquele perfil que nós falamos assim. É importante olhar e saber separar as políticas públicas governamentais e as políticas públicas administrativas. Pelo que eu observo, a atuação do governo municipal de Bom Jardim nesse exato momento é mais uma política não administrativa, e sim uma política pública governamental. Mas o que é isso, professor Noé? É aquilo que eu falei lá no início. A política pública de Estado e administrativa atende os princípios baseados na lei ou nas leis que estão ali criadas para que Estado, município funcione dentro das suas conformidades. Políticas públicas governamentais é uma política pública politiqueira, que ele visa apenas o momento, ele visa o eu. Eu quero aparecer, eu quero ser eu. Um exemplo de uma política, aqui, Verinho Matos, uma pergunta: Bom Jardim teve calamidade, kkk, porque está incluído. Aí essa eu já falei já, né? Um exemplo de políticas governamental politiqueira. Eu falei que o Bolsa Família foi criado em outra gestão por outro governo. Mas aí é uma política administrativa de Estado. Porque pode entrar quem entrar, mas não pode acabar. Mas o que o governo pode fazer, o atual, é mudar o nome, mudar a marca, mas ele não vai mudar a política pública que foi criada. Então, Bolsa Família vai ser sempre Bolsa Família, mesmo que agora tenha outro nome, mas foi criada por outro governo. Isto é política administrativa, política de Estado. E quando o político cria uma ideia, uma marca, um nome, então ele quer aparecer, ele quer chamar a atenção, ele quer ser o centro das atenções naquele momento para ter, como se diz, ele quer chamar a atenção para que as pessoas digam: não, foi determinado político que fez aquilo e não o outro que já passou. Então ele quer deixar uma marca registrada ali naquele momento. E, concluindo, fechando, a Iverinho pergunta, lembrando que todos os municípios, minha gente, todos os municípios que decretam Verinho Matos, presta bem atenção, tá? Qualquer que seja um prefeito que vir decretar o município situação de emergência, de calamidade, então este município
recebe dinheiro, repasse do governo estadual e repasses do governo federal para que seja implantado ali políticas públicas de atendimento para sanar os problemas causados por aquele eventual acontecimento. Só que quando um município declara que houve calamidade emergencial, o município vai ganhar o dinheiro. Só que não aconteceu. Se não aconteceu, ele vai investir o dinheiro em quê? Aí fica a pergunta. É onde a população de Bom Jardim vai questionar o gestor municipal. Se o senhor declarou estado aí de calamidade pública, emergencial, esse dinheiro vai para onde? Quantas casas foi demolida? Quantas casas foram abaixo? Quantas pontes foram destruídas? Quantas famílias estão em situação de risco? Quantas famílias vão receber feiras básicas? Quantas famílias com esse dinheiro vai receber comidas, roupas, alimentos, móveis, como os essenciais, fogão, geladeira? Então, tudo aí vem uma lista inclusa para que os municípios façam um cadastro dessas famílias atingidas por essas calamidades, tá? Emergencial, e seja atendida, tá? Então, a população do Bom Jardim fica de olho aí no governo municipal, porque ele declarou, então agora ele vai ter que investir em tudo que foi destruído, em tudo que acabou-se dentro de Bom Jardim e nas famílias que de fato estão agora em abrigos, né? Provavelmente tenham famílias em abrigos, abrigadas, famílias sem casas, tá? Então é muita coisa, tá certo, minha gente? Então eu espero que vocês tenham atendido aí, diferenciar políticas públicas administrativas de políticas públicas governamentais, tá bom? Políticas públicas governamentais é aquelas políticas diretamente ligadas aos políticos, que eles fazem coisas para chamar atenção para ele. Políticas de Estado administrativa são políticas que, mesmo criadas por digamos que eu sou um governo, um prefeito, um presidente, então tudo que eu fizer agora no meu governo, daqui a 4 anos, se eu assumisse agora, o que eu deixar, outro não vai poder acabar, ele vai dar continuidade. Então isso é política pública de Estado administrativa. Ele vai poder mudar o nome, ele vai poder mudar a cor de cartão, de Bolsa Família, nome, trocar, por exemplo, o Bolsa Família agora não é Bolsa Família, é Bolsa Brasil, né? Então, ele pode fazer isso, mas continua a mesma política. Aí depois tinha Minha Casa Minha Vida, é uma política pública, pública de moradia. Então, ele trocou e agora casa amarela, uma coisa assim, casa verde e amarela. Então, ele troca isso. Então, isso aí é política governamental, pública governamental. Tá ok? Renda Brasil tá bom, obrigado aí. É que eu tô por fora de alguns. Muda tanto os nomes que a gente termina trocando. Boa tarde, Auxílio Brasil. Entendi. Então agora não é mais Bolsa Família, agora é Auxílio Brasil. Então vocês entenderam? Então isso é política pública governamental. Ele cria uma política de atendimento, mas com a marca dele. Agora agora a política administrativa de Estado é aquela que foi criada lá nos anos 90 e permanece até hoje. Então isso faz todo um diferencial. Mas que nós não podemos deixar de lutar e sempre
por políticas públicas. Lembrando, políticas públicas atendem ricos, pobres, brancos, negros, indígenas. Não importa a classe social, as condições sociais, tá certo? Todos vão necessitar. E quando nós dizemos, eu não preciso de políticas públicas, indiretamente você está precisando de políticas públicas, porque é um ciclo. Então, quando a ausência de políticas públicas para as outras classes sociais, indiretamente nós vamos ser afetados de uma forma ou de outra, tá bom? Então, é muito importante nós lutarmos, pedir, batalhar pelos nossos direitos e sempre reivindicar os três poderes: legislativo, composto por vereadores, vereadoras, executivo, pelos senhores prefeitos e prefeitas, governador, governadora e presidente ou presidenta. E também pelo poder judiciário, composto pelo excelentíssimo juiz de direito, promotor de justiça e todo o Ministério Público de Defesa. Então daí, isso aí é a formação do Estado para nos ajudar a termos uma sociedade civil e organizada e democrática de direito. Então, obrigado a todos e a todas que participaram da live, mais uma vez, do professor Noé Jorge. Então é isso, gente.